mas também ajudar, o último momento ajuda também fazer algumas sentimentalidades, que é de dizer quão fantástico, apesar da exaustão, quão fantástico foram esses últimos 2 dias. Foram 2 dias muito bons. Há tempos que eu não... Agora eu não estou pensando mais em nada, mas como foi bom pensar uma série de coisas novas em função do que os colegas apresentaram. Eu digo com bastante extensão que eu meus anos de estudo de Hume não me permitiram pensar 1/3 do que eu pude ouvir, do que eu pude pensar nos colegas falaram. Então eu vou apresentar só algumas ideias que eu julgo não pertinentes, porque não são ideias tão rigorosas quanto que os colegas apresentaram, mas que eu penso que são pelo menos possíveis. Talvez seja também um contraponto, porque nessa nossa mesa nós tivemos um hiperrealista, um hipernaturalista. Eu vou ficar talvez não com hiperceticismo, mas com algum ceticismo. E tentarei fazer com que as minhas observações, algumas contrabandeadas do que os colegas disseram no dia anterior e hoje, sejam observações que produzam algum tipo de impacto ou que privilegiem o que poderia se dizer como uma filosofia política, ou talvez afinidades entre uma certa dimensão, uma certa dimensão estética da experiência aberta pela filosofia do Hume e consequências que isso traz para a filosofia política. Então vão ser algumas 3, 4 observações nessa relação entre política. A primeira coisa que eu gostaria de falar, e eu peço que os colegas tenham alguma paciência, porque como eu achei que as coisas que eu tinha escrito eram muito triviais, o que eu havia escrito, eu resolvi anotar algumas questões que eu julgo que são triviais, mas das quais eu não vou me envergonhar, e são bem poucas, então eu peço que os colegas tenham alguma paciência, mas eu prometo que eu nem utilizarei os 30 minutos. A primeira questão que eu julgo relevante abordar para fazer isso que eu desejo mostrar é de que no livro primeiro do tratado as relações entre impressões e ideias talvez possam ser lidas como uma relação elementarista. Digamos assim, a teoria do conhecimento do Hume, digamos, tenha um pressuposto elementarista, ou, de outra maneira, um pressuposto talvez minimalista, né, um formalismo bastante minimalista, e que poderia ser, digamos assim, mais rigorosamente definido um pouco por uma palavra que o Guilherme de Ockham digamos assim, deixa como legado para a filosofia inglesa, talvez, que é a ideia de redução, de que talvez um pensamento, quando ele se faz rigoroso, ele reduz elementos. E nesse caso, Hume, no livro primeiro, reduziria, claro que ele não está extinguindo a investigação sobre a experiência, mas reduziria a experiência a 2 termos relativamente verdadeiros, ou mais rigorosos, que seria impressão e a ideia. Esse elementarismo, eu creio que possa ser, de certa maneira, aprofundada, essa redução entre impressões e... Talvez por uma ideia que está muito presente no vocabulário do Hume, e no modo pelo qual o Hume mobiliza os exemplos, digamos assim, uma ideia humeana, mas que não seja propriamente uma ideia cuja enunciação tenha se dado pelo Hume, mas que eu acredito que seja um pouco coerente, que é o fato de que, em última instância, se nós reduzirmos, e eu estou tentando aproximar não um Hume realista, nem um Hume naturalista, talvez um pouco cético, mas eu estou tentando, assim, com muitas ressalvas, estetizar um pouco o pensamento do Hume. Estetizar, eu peço que escutem com os ouvidos mais benéficos. Estetizar um pouco o pensamento do Hume.
que seria o fato de que, ao elementarizarmos impressões e ideias, teríamos alguma coisa que o Hume fala bastante, que são cores. O fato de que impressões concedem cores, vivacidade, intensidade. Então, se nós, digamos assim, assumíssemos um certo esforço humeano de elementarização da experiência, poderíamos elementarizar também impressões, não as ideias, mas as impressões, e dizer que, agora vou fazer um argumento que é, de certa maneira, tendencioso ao que eu desejo a política, de que aquilo que é menor do que um pigmento não é politicamente relevante. Seria, digamos assim, a preocupação com a experiência de que alguma coisa que é menor do que um pigmento, alguma coisa menor do que uma cor, para a política, para os meus argumentos em política, não são, digamos assim, filosoficamente relevantes. Então, reduziria a impressão a pigmentos. Nesse sentido, um primeiro reducionismo, que seria um reducionismo autorizado pela filosofia do Hume, seria dizer que, em última instância, as impressões tratam de cores. Em última instância, tratam de cores. E se nós quiséssemos elementarizar ainda mais o fato de que a experiência trata de cor, a experiência trata de cores, não cores primárias, de preto, de branco, de ausência e de presença de luminosidade. Então, o fato de que as percepções elas podem ser de tal maneira elementarizadas de que alguma coisa, digamos assim, que poderia responder a uma imagem mental das impressões, poderia, de maneira bastante mínima, seriam cores. O fato de que nós, em última instância, compomos imagens com cores. Uma ideia que não relativiza, mas complementa um pouco o meu argumento, foi uma conversa que eu tive com a Lívia agora. Conversa não, extraí uma informação, quase que violentamente, antes do almoço, de que talvez esse argumento humeano de que as imagens, de certa maneira, apresentam um princípio de composição, e esse princípio de composição ele seria pictórico, ele seria cor, né? Seria pictórico. A professora Lívia me lembrou que os hábitos, talvez as crenças, produzam marcas sobre a natureza humana e produzam marcas, aí eu acrescentando alguma coisa que a professora Lívia não me disse, mas marcas sobre o mundo, crenças. Claro que não estão lá, mas na maneira como a natureza humana se relaciona com a experiência. E de que talvez essas marcas, ainda que relativizem um pouco esse imagismo, uma imagética humeana, de certa maneira permitiria que a natureza humana se relacionasse com o tempo de uma maneira um pouco mais, digamos assim, direta. A natureza humana, ao ser marcada pelo hábito, se relacionaria com o tempo de um modo muito mais cadenciado do que se simplesmente se relacionasse com marcas, com imagens. Imagens e marcas me parecem ser dois termos bastante importantes para entender uma teoria do conhecimento cujo objetivo maior fosse reduzir elementos para evitar dogmatismos. Talvez fosse essa ideia. E se nós reduzíssemos no que diz respeito à impressão, poderíamos reduzir a cores, ao preto e ao branco, talvez. Essa maneira de perceber o problema humeano, que é um pouco agressiva, talvez, com o Hume, mas que eu acho que a filosofia do Hume permite, nos traria o problema de que, em certa instância, o gosto ele está presente na obra do Hume de uma maneira brutal, se não declaradamente, mas pelo menos de maneira, em momentos declarados e momentos não declarados, mas o gosto é uma presença brutal na obra do Hume. Isso em que sentido? No sentido de que, antes de tratar propriamente do conceito de gosto, mas utilizando o